o Insta avisar todo mundo que a gente tá ao vivo. E vou esperar a Neide chegar pra gente poder dividir esse bate-papo, pra gente falar sobre visão sistêmica, pra gente falar sobre a ótica da constelação, como é que a gente pode abordar esse tema. Vou só esperar, a Neide já entrou, vou esperar ela me chamar. A Lola quer camiseta? Tá bom, Lola, eu mando pra você uma camiseta. Oi, Si Moraes, oi, Rubi, tudo bom? Ó minha camiseta, gente, como eu tô chique. Deixa eu mandar um convite aqui pra Neide. Deixa eu ver como é que era mesmo. Ney, você me chama ou você quer que eu te convide? Oi, Rubi. Aqui. Olha lá, a Neide vai entrar. Bó comer, bó viajar entrou também. Que delícia, chamou. Já te aceitei, Ney, você já vai entrar. Não quer aceitar, fala logo. Que delícia Tudo ter você bem? aqui, tudo e você. Olha minha Olha a camiseta. camiseta, amei! Que legal, Dani. Que Eu tô legal. aprontando aqui. Isso é bom. Coisas boas a gente pode aprontar. Que legal. Ana Carolina Barreto Não é? Braga, oi, que Que legal. isso. Dani Nadal, amiga linda, maravilhosa, que delícia você aqui. E hoje eu chamei essa linda amiga Neide Moreira. A gente trabalha há muitos anos juntas, nosso amor é antigo. E a gente Sim. vai falar sobre um assunto muito importante, né, Nê? Sobre a visão sistêmica. Qual é a ótica da visão sistêmica sobre como tomar sua vida com consciência? Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, antes da gente poder entrar no assunto de fato, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui que não te conhecem. Conta um pouco de você. Então, o meu nome é Neide Moreira, embora a Dani na chamada tenha falado que era Neide Charroche, que era o Eu meu falei que antigo era amor nome. antigo. Mas eu sou consteladora, eu sou terapeuta, eu estou nessa estrada do autoconhecimento há muitos anos. Não precisa falar quantos, né? Não precisa. Mas o fato é que é claro que é um caminho que eu fiz inicialmente por mim, porque eu queria me conhecer melhor, eu achava isso super importante, como acho até hoje. E aí me apaixonei por esse caminho do autoconhecimento. E já fiz várias, já participei de várias técnicas, trabalhei muitos anos como professora do processo Hoffman, e hoje o meu foco maior está sendo no meu consultório como consteladora e fazendo acompanhamento terapêutico pela visão sistêmica, da qual eu sou uma adepta e apaixonada. Aliás, somos, né, Dani? Apaixonada. Somos. Eu acho que essa visão sistêmica para terapia coloca a gente para enxergar coisas que muitas vezes a terapia normal a gente não consegue alcançar. Porque a visão do campo sistêmico da constelação, a movimentação que acontece no campo sistêmico, na constelação, mostra coisas que muitas vezes é oculto, muitas vezes não é falado. E os movimentos sistêmicos aparecem, né? Então é uma terapia muito importante que eu tenho muita honra e muito respeito, né, Nê? Sim, sim. Eu sou consteladora há alguns anos e eu me encantei pela constelação porque, para mim, fez todo sentido na minha vida. Grandes transformações aconteceram e eu vejo na constelação um, um instrumento para ajudar as pessoas que me procuram, que fazem terapia comigo, porque a visão sistêmica, ela é muito óbvia. Só que quando nós montamos, né, uma constelação e o campo se forma, lembrando, gente, fazendo só um parênteses, constelação não é psicologia, não é espiritismo, não é religião, não é esoterismo, é
a física quântica é que mais explica, né, o que acontece. O fato é que se forma um campo morfogenético em que o seu inconsciente é representado ali. Então, a minha formação eu fiz com a doutora Solange Bertão. E ela dizia, aquilo que você já sabe não é a resposta. Porque se fosse, você teria transformado, né? Eu acho que o que mais importante que acontece na constelação, né? Só te interrompendo, deixa eu só Imagina. mandar beijo para esses queridos que estão entrando. Se a gente comer bola no nome de alguém aqui, mas a Cris, o Vitor, a Elô, a Márcia conseguiu entrar, a Márcia Silvestre, uma delícia. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que uma parte importante dessa visão sistêmica, né? É verdade, a parte intelectual, tudo que você já sabe, não adianta, né? Não te resolve nada porque você já sabe. É um movimento da alma, né? Sim. Tem uma fala da constelação que me encanta, que é, você não sabe, mas a sua alma sabe. Eu acho que Exatamente. É por esse caminho que a gente vai na constelação. A Soninha entrou. Oi, Sô. Delícia você aqui. Obrigada. Nossa, Dani, como que você consegue ver e falar e, nossa, agora eu vi. Ô, Nê, então como é que a gente pode abordar o que é tomar a vida, o que é ter consciência, o que é ter responsabilidade sob a visão sistêmica, sob a ótica sistêmica? Como a gente entra nesse assunto? Qual é o seu entendimento de tudo isso? Não, primeiro eu preciso saber quantas horas eu tenho para falar a respeito. A gente pode fazer parte 1, parte 2, parte 3. Olha, eu acho que não dá para falar de nada disso se a gente não falar brevissimamente sobre leis que regem a constelação e a visão sistêmica. Mas toda live ela fala isso. Porque tem pessoas que não conhecem, não sabem o que é constelação e não sabem do que se trata. Então é importante saber que a constelação nasceu na Alemanha com Bert Hellinger, na verdade nasceu na África, né? Pela observação da tribo Zulu. O fato é que o Bert Hellinger ele observou que havia leis que regiam os relacionamentos da tribo e que quando essas leis eram rompidas, havia um desequilíbrio. Exato, havia um desequilíbrio naquele sistema. São 3 leis que ele trouxe, que são a lei do pertencimento, ou seja, todos têm o direito ao pertencimento. Ah, não, Neide, mas pelo amor de Deus, na minha família tem um cara que matou o meu bisavô, você quer que eu inclua esse cara no meu sistema? Ele faz parte, você incluindo ou não, ele faz parte. O problema é que se você não o incluir, você pode excluir a pessoa, mas você não consegue excluir a dinâmica. Então, a dinâmica da agressão, do assassinato, da morte, da vítima e do algoz vai estar lá e você vai se haver com isso, ou na sua geração, até na geração dos seus filhos. A segunda lei é a lei da hierarquia ou da anterioridade. Significa que quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Não é preferência, mas é precedência. Veio antes, tem mais experiência do que quem veio depois, passou por mais coisas do que quem veio depois. Então, é o irmão mais velho, são os nossos pais, são os nossos antepassados. E é importante que nós fiquemos no nosso lugar de quem veio depois. E que quem veio depois de nós, né, também respeite o nosso lugar de quem veio antes. A terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Entre os iguais, por exemplo, marido e mulher, irmãos, colegas de trabalho, etc., tem que ter um equilíbrio. Eu dou, você devolve com mais um pouquinho, eu te devolvo com mais um pouquinho, e assim nós vamos crescendo. A única relação que não precisa ter esse dar, né, na mesma proporção, é a relação de pais para filhos. E aí a gente faz o link. Por que não, né? Porque os nossos pais nos deram a vida. Ah, Neide, mas eu nem conheci meus pais.
eu sou adotada, ou meu pai não me assumiu. Ele te deu a vida. Se você foi adotada, você, mesmo assim, teve um pai e uma mãe biológicos. E eles deram a vida a você. E isso é muito. Ninguém no mundo pode nos dar aquilo que os nossos pais nos deram, que é a vida. Então, quando nós dizemos, como é que nós podemos devolver para os nossos pais? Não podemos. Não tem como a gente devolver a vida para eles. Mas tem como nós, honrando e respeitando os nossos pais, tomando os nossos pais do jeito que eles são, né? Respeitando a nossa história, com toda a atrapalhada que teve, com todo o bem, com todo o mal, com tudo que nos antecedeu. Por quê? Porque nós somos o resultado de tudo isso. Você se acha uma pessoa legal? Com certeza você é. E você é fruto de toda essa linhagem que trouxe a vida até você. Todo Então, bem e todo mal, né, Dé? exatamente. Agora, nós vivemos dinâmicas. Uma dinâmica adulta e uma dinâmica infantil. E, na verdade, nós temos o adulto, a criança, né? E temos a dinâmica infantil. O que é a dinâmica infantil? É o adulto agindo como criança. O adulto infantilizado. A criança que nós fomos um dia, a criança não resolve problema. Ai, Dani, tô falando um monte, né? Eu Não, já não, não, avisei por aqui. favor. Não, você tá falando, tá secando a minha boca, né? Tá tudo bem, pode ir. Vai Não, tá interrompendo, porque você maravilhoso. sabe que... É Você ótimo, sabe. porque tem pessoas que não conhecem o que é constelação e isso é bárbaro, porque faz as pessoas pertencerem a esse assunto. É muito legal. É muito legal. Então, quem está nos Sim. assistindo já vai entendendo o que é constelação para a gente poder entrar no nosso assunto. É bárbaro. Vai lá que tá ótimo. Sim. Vamos lá. E a Zara está dizendo que a aceitação é o melhor presente que se pode dar a alguém. Sem Exatamente. dúvida, E nós darmos este presente para nós a mesmos, nós de nos mesmos. aceitarmos do jeito que nós somos, com as nossas falhas, com os nossos acertos, para que nós possamos aprender com as nossas falhas e irmos em direção aos acertos. Sem Agora, dúvida. e eu estava falando das dinâmicas, né, Dani? Claro que você sabe tudo isso que eu estou falando, né? Eu estou Não, não, eu falando acho aqui para essa bárbaro. galera que está nos É isso, assistindo. é isso. Quando, por exemplo, uma criança, de fato, ela precisa de alguém que resolva os problemas dela. Ela precisa de alguém que a acolha, que a alimente, que dê atenção a ela. Tudo bem se uma criança viver isso. Agora, se um adulto busca a solução para a vida dele, para os problemas dele fora, a culpa é do outro, a responsabilidade do outro, a salvação está no outro, aí dá ruim, né? Você concorda? Porque Sem é uma dúvida. dinâmica infantil. E a É uma solução, a dinâmica resposta... infantil. Desculpa, um olhar infantil e te coloca num papel de vítima, né, Ney? E a vítima não tem pulso, não tem esse poder de tomar a vida para sair dessa situação, para poder resolver essa situação de uma forma madura. Então, Sim, toda vez que se entra na vítima, se entra em compasso de espera. Porque você fica esperando que o outro venha te pedir perdão. Você espera que o outro venha resolver os seus problemas, em relação a ele, inclusive. Você fica esperando sim, que o outro adivinhe o que você está sentindo. Olha que louco. E isso é dar o é, poder na mão do outro sem perceber. Então, sim, essa maturidade emocional é de absoluta importância porque te tira do compasso de espera que é a vitimização. A hora que você é adulto, consegue olhar para sua criança e dizer para ela o que é que você precisa. Porque agora quem toma conta de você sou eu, né? isso, Fala isso. sobre isso, fala, né? Mas como que nós podemos chegar nisso? Com maturidade, com a maturidade que nós adquirimos quando nós honramos, respeitamos e Isso, tomamos os nossos pais. Ah, isso. mas eu vou fazer diferente, que meu pai e minha mãe eram uma atrapalhada só. Ok. Só que
o adulto, ele faz dois movimentos. Um movimento é, eu tomo o que vem de vocês, eu tomo o melhor, eu tomo o que vocês acertaram e eu ponho dentro do meu coração. E os problemas, os traumas, os desvios, as dores, As eu não quero. faltas, as As falhas. faltas, isso fica com vocês. Só que, dentro do meu coração, mas então quer dizer que é condicional, né? Eu vou colocar no meu coração só o meu pai e minha mãe bons? Sim, no seu coração você vai colocá-los para quê? Para você levar essa positividade adiante. Agora, atrás de você, eles vieram antes, lembra? Atrás de você vem a força deles. E a força dos nossos pais tem todas as falhas que eles cometeram, tem todos os acertos que eles cometeram, tem todas as dores e falhas que eles viveram e que nos compuseram, nos trouxeram a vida. Então, isso nos traz força. Enquanto nós não honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós não temos como falar em tomar a vida. Isso. Não Não temos tem como como. tomar o pulso da vida se a gente não honra pai e mãe. Se a gente não os Sim. coloca no lugar certo. Se a gente não inverte essa ordem, não tem como você tomar o pulso da vida. Porque a ordem é meus pais atrás me dando força para eu seguir em frente. Para eu. A melhor forma, né? Não tem como agradecer pai, mãe, filho, mas a melhor forma de agradecer é sendo feliz. É honrando Exatamente. todo o ensinamento. Ensinamento é ótimo, você falou exatamente, veio junto. É todo o ensinamento que eles nos passam, a gente sendo feliz e tendo essa força interna de passar para os nossos descendentes ou para os nossos companheiros, para o nosso entorno, essa é a melhor forma de se agradecer pai e mãe, é dizer valeu a pena tudo o que eu vivi. E tomar pai e mãe positivos dentro da gente não significa que a gente perdeu. Meu Deus, eu esqueci da negatividade. Significa que você tem maturidade emocional de dizer, sim, eles são imperfeitos, assim como eu. Traz para você, cabe dentro de você a sua imperfeição, cabe dentro de você a sua vulnerabilidade, cabe dentro de você, ok, eu sou todo o meu bem e todo o meu mal. Vamos junto com isso? Une o dos dois e aí você se sente inteiro para tomar o controle da tua vida, né, Né? Exatamente. Porque o adulto, ele falha, mas só que ele reconhece a falha e ele se sente culpado, sim, mas só que ele sabe lidar com esta culpa. Isso. Não é que ser adulto é ser perfeito e sem falhas. Não, é aprender a lidar, é saber lidar com a vulnerabilidade para ir para a vida com coragem. E coragem não é ausência de medo. Vai com a coragem e com medo na garupa. E tudo bem, e vai. Com medo e tudo. Exatamente. E cuidando da sua própria criança. Né? Porque quando nós entramos na vítima, como você estava falando, Dani, nós ficamos estagnados e buscamos no outro que o outro nos salve. Mas muitas vezes nós entramos na vítima, quando o outro não nos salva, a gente entra no outro polo de um triângulo, que a gente chama de triângulo dramático, que é o polo da acusação. E aí nós ficamos acusando a pessoa que não nos salvou e queremos que ela se sinta culpada por não ter feito o papel de salvador. E tem uma outra coisa que acontece muitas vezes, que quando nós entramos na vítima, o que acontece com a vítima? Quando nós entramos nessa dinâmica, nós abrimos mão da responsabilidade sobre a nossa vida. Nós abrimos mão das nossas escolhas. E uma das formas da gente mascarar isso é a gente entrar no lugar do Salvador. Então, assim, eu tô com a minha vida toda bagunçada, mas daí eu vou salvar aquele amigo, eu vou salvar o meu pai, daí eu vou me sentindo superior e achando que eu sei o que é melhor para o outro, na vida do outro, e esqueço da minha própria.
Então, não dá para tomar a vida, né, voltando para o nosso tema, não dá para tomar a vida se nós estamos no papel de vítimas, ou se nós estamos no papel de acusadores do outro ou de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente entra na acusação própria, né? Sem dúvida. Ou se a Só gente está no uma... salvador da gente, ou buscando, né, no outro salvador da gente, ou sendo salvador do outro. Só pegando o gancho do Salvador, esse triângulo dramático que a Neide está falando, são 3 pontas. E você entra nesse sistema e você rodizia nesses lugares. Ou você é a vítima, ou você é o acusador, ou você é o salvador. Então, se você entra para salvar alguém, né, pegando esse exemplo que você deu, e você tenta ajudar, você tenta fazer, você tenta resolver, a pessoa ou não faz ou não aceita, você automaticamente vai para o lugar de acusador. Ou de vítima, ou você acusa e fala, eu tô tentando te ajudar, você que não tá querendo. Ou você fala, ai, coitadinha de mim, fiz tudo o que eu pude e você não quer minha ajuda. Então, esses papéis, eles se invertem e você entra num sistema que você não sai do lugar. Outra coisa que eu acho de absoluta importância é que a hora que a gente entra na vítima, que a gente tá olhando a culpa do outro, né? Que a gente tá... Deixa eu só buscar uma pergunta que a Carol fez aqui, que senão a gente perde. Eu já volto nesse assunto. Ó. A Lola pôs assim, percebo muitos filhos ressentidos com os pais, colaboradores agressivos e exigentes, incapazes de perdoar, aceitar e evoluir. É por isso que não amadurecem? E aí, né? Percebo muitos filhos ressentidos. Ah, sim. A falta do perdão. Exatamente. Ele não. É claro que tem os nossos pais, e muitas pessoas têm histórias muito difíceis com pai e mãe. É um fato. Só que, se você fica olhando para o seu pai e para sua mãe, apontando neles as falhas deles, você fica grande ou pequena? Você olha os seus pais como grandes ou como pequenos? Isso é um desequilíbrio. E é ótima essa pergunta. É Lola que você chama ela? É a Lola. A Lola. A Lola é uma psicóloga maravilhosa, espetacular. É Ana Carolina, tá? Para as pessoas que respeitam você, viu, Lola? Mas é verdade, porque eu queria chegar justamente nisso. Porque essa dinâmica de você se sentir superior aos seus pais, de você entrar na crítica dos seus pais, de você não aceitá-los como eles são e não saber lidar com eles, você entra numa dinâmica do adulto infantilizado. E você olha para os seus pais como crianças. E essa inversão de papéis é muito danosa para a nossa vida e, é claro, que para a vida deles. Mas principalmente para a nossa vida. Porque se você fica olhando para os seus pais naquilo que eles falharam, você está preso a eles. E sabe o que é interessante? Você está repetindo igualzinho. Eu fiz uma live uma vez e eu estava falando justamente sobre essa dinâmica e uma pessoa falou, eu tenho uma mãe que é louca, ela é sádica, ela falou um monte. E depois eu tive contato com ela por direct, né? Ela me escreveu e tudo mais. E aí acabou que a gente começou a conversar, não sei o quê. Ela está fazendo exatamente as mesmas coisas com os filhos. Ela falou, Neide, eu não consigo fazer diferente. Eu falei, então. E você está exigindo que seu pai e sua mãe sejam diferentes do que eles são. Então, quando você fica assim, olhando para os seus pais, você está de costas para a vida. Então, quando você vira, não é dar as costas para os pais, mas é colocá-los no lugar de pais, tomar deles a vida que vem deles, e aí você vai em direção à sua vida. Aí sim você vai crescer, inclusive tomando como base, tomando como aprendizado os erros que você reconhece que eles usaram e cometeram com você. Se você quer ser diferente, não dá para você ser igual aos seus pais, no que eles falharam. E nós muitas vezes entramos nesse lugar. Mas eu acho que com a primeira certeza. Coisa há que se ter consciência disso, porque muitas vezes você fica no papel de acusação, olhando para trás, para o seu pai e para a tua mãe, porque qual é a posição, né? Eu vou só repetir, porque entraram vários queridos depois. Qual é a posição da constelação? Os pais atrás,
nós na frente, sempre olhando para o futuro, todo mundo olhando para frente, e os nossos filhos, os pequenos olhando para os pais e os maiores olhando para o futuro, para a vida, para os projetos de vida. Enquanto você está acusando o seu pai, acusando a sua mãe, se vitimizando, apontando o erro, apontando a falta, você está virado para trás. E você está apontando a falha deles e você está falhando. Porque você Sim. não está tomando a sua posição, em primeiro lugar, em frente à vida. Portanto, você não está tomando a força da vida. Você não Sim. está tomando o pulso da tua vida nas tuas mãos. Portanto, você está falhando exatamente igual. Ou pior, porque se você tiver filhos, você está falhando com você e com seus E com filhos. seus filhos. E se Então, você está ressentido, se o filho está ressentido, o que é que ele está fazendo com os pais? A mesma coisa que ele está ressentindo. Ele está cobrando dos pais, ele está sendo agressivo, exigente e sendo incapaz de perdoá-los. E de se perdoar. Com toda certeza, se você não perdoa os seus pais, você jamais vai se perdoar. Porque o perdão por nós mesmos passa pelo perdão pelos nossos pais. Então, aí, como é que você... Não, termina, desculpa. Não, e como é que dá para tomar a vida? E o que é tomar a vida? Né? É honrar os nossos pais e levar essa vida adiante. Ou tendo filhos, né? E levando a vida literalmente adiante, ou servindo de alguma maneira, ou por trabalho social, ou fazendo um trabalho em que você vai beneficiar outras pessoas com a vida. Então, isso é muito, muito, muito importante. Né? E uma coisa que eu queria falar sobre... não, fala, Dani, eu acabei... Não, fala que tá ótimo, e depois eu vou complementando aí. Tá. Eu estava falando do adulto, né? Agora esqueci o que eu ia falar do adulto. Então eu falo. Porque falta de falar com nós duas não tem. Esse não é o nosso problema. Eu ia só fazer uma analogia com essa história de culpa e olhar para fora e apontar o dedo. É verdade. Nós não somos culpados pelo que acontece na nossa história. É verdade. Nós somos vítimas de uma circunstância e do sistema. Só que quando você toma ciência do que aconteceu na tua vida e toma a sua vida nas suas mãos, você se torna adulto. A analogia é, eu tô andando na rua e passa alguém com uma faca e me corta. A culpa não foi minha de ter me cortado. Ou seja, alguém me cortou, alguém me feriu. Eu, como adulto, faço o que hoje? Eu cuido para não infeccionar, eu faço meu curativo, eu dou atenção, eu olho para isso até ele fechar. Ou eu largo, passo mais terra, deixo mais machucado e mostro para todo mundo, falo, olha o que aconteceu comigo, a culpa não é minha, olha o que fizeram comigo, olha o que... Que é o que a gente passa a vida inteira fazendo. Sim. Ser adulto significa pegar o seu kit básico de primeiros socorros, que a gente tem, que são os nossos recursos internos, para você ir se curar, para você ir fechar suas feridas. Porque se tornar maduro emocionalmente, além de você ter consciência de tudo o que aconteceu, essa consciência te dá a oportunidade de ressignificar toda a sua história. Te dá a oportunidade de você fechar suas feridas, de você poder olhar para tudo de bom e tudo de ruim e poder seguir em frente. Né, Né? Sim, sim. E assumindo a responsabilidade de fazer diferente quando você já tomou um caminho e não deu certo. Tudo bem que não tenha dado certo. Dá um passo para trás, corrija a rota, como adulto, né? E o adulto, ele não nega o passado, ele não nega o que aconteceu, ele só aprende a lidar usando a sua sabedoria, a sua experiência, a sua criatividade. E o adulto, muitas vezes, nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões que são muito difíceis e que são necessárias. São necessárias. E são muito desconfortáveis. Só que é o que tem que ser feito.
Então, o adulto faz, o adulto sente aquela dor, mas ele sabe, é o melhor que eu podia fazer. E aí, com isso, ele vai saber lidar com essa dor e vai seguir adiante, com Dá foco exemplo na vida prático dele. disso, né? O que é isso? Oi? Dá um exemplo prático disso. Por exemplo, eu tenho pais que são muito violentos, que me agridem verbal e fisicamente, que me anulam. E aí eu olho para essa história e vejo que os meus pais são assim, tomo os meus pais, o melhor deles dentro de mim, e não necessariamente preciso ficar perto deles. Sim, Essa é uma atitude que muitas vezes sim é dolorida, mas você ser adulto e ser maduro significa eu tomo meu pai e minha mãe dentro do meu coração, com honra e respeito, e sigo a minha vida, né? exatamente, exatamente. Procurando fazer diferente daquilo que eu reconheço como algo doentio. Isso. Mas eles são os meus pais. Eu vou adiante procurando fazer diferente, né? E não me sentindo superior. Agora, tem pessoas, Dani, eu tenho visto bastante essa dinâmica. Quando o campo se forma, pessoas que foram programadas para cuidar de mãe e de pai. Ah, muito, né? Você tem toda a É, razão. é. Inclusive essa que vos fala. A minha mãe morreu faz 2 anos e na minha casa tem o quarto da Dona Mercedes, tem a poltrona da Dona Mercedes, né? Não que eu tenha que negar a minha mãe porque ela morreu, mas assim, é, eu percebo que eu tenho que fazer um trabalho, eu tive que fazer um trabalho para, ok, a minha mãe morreu, ela só tinha 99 anos, tá, gente? Ela morreu é, inesperadamente. Isso tem um lado muito bom, porque a genética nos mostra que a Neide vai viver ainda muitos anos. Então, vamos tê-la muito tempo conosco. Graças a Deus que assim seja. Agora, eu só queria fazer um parênteses antes de você continuar, né? É, A gente está contando tudo isso porque a gente tem experiência na prática do que é antes da constelação e depois da constelação. A gente está falando da nossa vida, eu estou falando da nossa vida pessoal. A constelação trouxe, vou falar por mim, curas profundas de entendimento, curas profundas de dores que eu vinha há muitos anos. Eu tenho uma estrada de autoconhecimento também de muitos anos. Isso não quer dizer que eu não tenha tido curas nesse caminhar. Ao contrário, tive imensas e profundas. Mas a constelação me fez enxergar lugares dentro de mim de aceitação, de olhar para o meu pai e para minha mãe e agradecer a enormidade dessa vida, de poder continuar. Essa quarentena, eu tive 2 situações importantíssimas que aconteceram, que se eu não tivesse o conhecimento e o estofo da constelação, eu não teria encarado como eu encarei. Então, a importância de você... Porque a constelação é um autoconhecimento profundo. Então, a importância de você poder olhar para tudo isso, poder olhar para a sua história e respeitar. Porque a gente não tem controle de absolutamente nada, graças a nada. Deus, dessa vida. E é uma impermanência que, se você não está preparado para o que vem, cai. Isso não quer dizer que a Sim, gente não caia. Ao contrário. Mas não é cair cai na até água que te afoga. literalmente, né? Cai literalmente. Machuquei, tive um traumatismo craniano, mas ó, até nisso eu consegui Sim. lidar de uma forma espetacular, que a minha recuperação foi maravilhosa. Afogar não é cair na água. Afogar é permanecer nela. Então, cair a gente cai sempre. Mas como é que Sim. você faz para sair das situações? É aí que entra a constelação. Essa inteligência emocional que a constelação traz para a gente poder sair das situações, né, Né? Exatamente, exatamente. E a constelação, como eu disse, não é uma mágica, né? Não é Não, assim, então eu vou fazer a não. constelação, a constelação. Não, mas a constelação nos dá, além de uma consciência, eu não sei explicar, mas a consciência é algo mais profundo do que só a informação.
né? É o nosso sistema que capta aquela informação e isso faz toda a diferença na nossa atitude, no nosso sentimento, na nossa postura e na nossa vida, né? A primeira vez que eu fui fazer a constelação, eu já contei isso em público, mas eu tinha uma sensação de não fazer parte. E quando eu fui fazer a constelação, eu percebi que o meu sentimento era idêntico ao da minha bisavó, que eu nem conheci. Isso. Que veio da Itália, não tinha mais lugar na Itália, e ela veio para o Brasil, mas ela não aprendeu nem a língua, de tanto que ela não se sentia parte do Brasil. E quando eu percebi que aquele sentimento que não ornava com o que eu estava vivendo, eu não estava sendo excluída, nada justificava aquele sentimento. Por isso que eu fui fazer a constelação. E quando eu vi aquilo, desatou um nó dentro de mim. E aí, eu senti outras vezes? Senti, mas aí eu pensava nela, ok, essa dor é sua, não é minha. E aí, isso não me pega mais. Então, a constelação, ela nos dá recursos para que nós possamos tomar a nossa vida e seguir em direção àquilo que a gente quer. E parar de ficar presa ao passado. Porque se a gente fica reclamando pelas coisas que nós vivemos, ou pelo que nós sofremos, ou pelas nossas frustrações, a gente vai ficar no mesmo lugar. Mas se a gente... Apegado, né? E quando você falou de algo... E quando você falou de uma força maior, essa é uma visão do adulto. O adulto tem a consciência de que existe algo maior. E ele, com humildade, ele respeita, ele honra esse algo maior. Que alguns chamam de universo, outros chamam de Deus, ou força da... Enfim. E o adulto também, ele reconhece as leis da natureza e respeita. Respeita essas leis. Porque você se coloca no lugar certo, né? Se você Exato. percebendo que tem algo maior, você sabe que você é menor. Sim. E aí não te dá aquela força de achar que você é acima de tudo e de todos, né? Exatamente. Você se coloca no lugar certo, que é uma das leis da constelação, inclusive. É você saber que você é pequeno, que os maiores são seu pai e a sua mãe. E maior é o universo. Portanto, você se coloca no lugar certo para você poder tomar suas atitudes, para você poder tomar o pulso da sua vida. E desapegar, e soltar essa dor, e soltar essa tristeza, e soltar esse apego negativo que muitas vezes fica remando no mesmo lugar. Eu trouxe para a live uma frase que eu li hoje do Osho. Você me permite ler? Claro, imagina. Não possua nada. Se algo estiver ao seu alcance, usufrua. Quando se for, deixe que vá, com o coração cheio de gratidão. Olha que bárbaro. Bárbaro. Enquanto a vida traz, você usufrui e quando vai embora, porque esse é o movimento da vida. Você sabe quando eu caí? Eu nunca mais vou tirar esse símbolo do infinito daqui. Porque o movimento da vida do dar e do receber. Do dar e do receber. E aquele instante da minha queda foi infinito. Então, eu troquei que seja eterno enquanto dure, para mim é que seja infinito enquanto dure. Porque daí você honra, você aproveita, você entende, você está presente. E a hora que vai, você honra, agradece. Sim. E vai para outro lugar. Com consciência e com maturidade, né, Né? Com certeza. Olha lá, já que você... Posso ler uma frase também? Por favor, por favor. Porque... nós, não sei vocês, né? Eu não, sabe? Porque eu tô assim, né? Com a perfeição. Gente, ela é assim, amor, deixa ela. É uma frase budista que diz: toda sensação de perda vem da falsa sensação de posse. Exatamente. Gente, nós não somos donos de nada. Nós não Olha, Dani, esse seu tombo
foi um aprendizado, acho que para todos nós que te conhecemos e te amamos, enfim. Porque, assim, gente, num segundo, você tava num lugar, você estava com a sua família, com seus Ai, olha, amigos, num momento de alegria, de vida, foi. e de repente. Então, existe uma força maior e a vida não nos pertence. A vida é uma dádiva. E, e enquanto nós não reconhecermos isso, a gente não vai levar essa vida adiante. E o que é levar a vida adiante? É olhar para aquilo que tem de positivo, aquilo que tem de bom. De novo, não é negar a negatividade, mas Não, é mudar a ótica. isso. Porque É a acolher o nossa. que quer que venha, né, Nê? É acolher o Exato, que quer porque que venha, porque a gente não tem controle do que vem. E aí você vai ficar brigando com o que vem, exatamente. né? Porque a nossa dinâmica infantil nos põe para ficar olhando para trás, nos põe para ficar apegados ao passado. E, gente, não é ao passado, porque eu sofri com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó. Não! Eu sofri com o meu marido, com o meu namorado, com o meu ex, com o meu chefe, o meu. Ai! Eu não sei E não sai vocês, nunca. mas eu sou. Eu treinei muito isso durante a vida. Nas DRs, ninguém ganhava de mim. Ninguém. Porque em 1990, às 10 horas da manhã. Ai, que insuportável que eu era. Eu sou quando eu entro nisso, né? Mas porque a gente fica apegada ao passado e apegada a ter razão, né? Eu preciso ter razão. Não, você precisa viver a vida. Vai, segue adiante. Toma a tua vida nas mãos. Assuma a responsabilidade pelas escolhas. Tem gente que fala assim, eu estou num casamento. É um casamento que é muito difícil, porque o meu marido, ele faz isso, 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 isso. Quando a pessoa fala isso, quando ela dá uma respirada, né, na fase de falar mal do marido, eu digo, ok, você me convenceu. Esse seu marido não presta. Agora, a pergunta que não quer calar. O que é que você faz ficando nesse casamento com esta pessoa? Mas Isso. veja bem, não, também não é assim, né? Ele tem um lado bom. Eu falei, aham. E aí o lado bom são três, né? São três características. Mas é verdade. Que relacionamento que você quer ter com o outro? O que você coloca na mão do outro como responsabilidade por tudo aquilo que você está vivendo na relação? O que é que você quer que o outro mude para você ficar feliz? Isso é infantil. Isso é infantil. Isso é infantil. Porque você está esperando do outro, para o outro te Sim, fazer bem, para o outro te dar amor, para o outro. E aí você fica na passividade. E mais sim, uma vez, eu volto no papo de não temos controle. Se a gente, sim, eu acredito, eu posso estar completamente errado, mas é uma crença minha. A única coisa que a gente pode controlar nessa vida são os nossos pensamentos. O que passa dentro da gente, porque você pode desviar, você pode focar e ter algo mais positivo, você pode fazer esse trabalho interno, porque controle a gente não tem de nada. Você estava falando do meu tombo, da minha queda. A Alessandra Gutmann, que é uma grande amiga, um amor que eu tenho na minha vida, que é a minha amiga Alessandra Gutmann, eu conversando com ela sobre esse acidente, ela falou, você está percebendo que a vida está te desconstruindo para você se reconstruir num novo lugar? olha que Gente, a lindo. gente não tem. E é verdade. É verdade. A É gente não tem verdade. controle das coisas. Cabe a você tomar o pulso da sua vida, entender a serviço do que isso vem. Porque nada vem na nossa vida sem ter um intuito. Tudo vem a serviço de alguma coisa. É mais uma vez a lei do dar e do receber. Se você está recebendo da vida, o que é que você vai devolver? Se o que você está Sim, recebendo não está bom, percebe o que você está dando. Reveja as suas falas, as suas posturas, reveja os seus pensamentos, muitas vezes, né? A Lola pôs, sim. agradecer o que dá certo e o que não dá. Ser grato pela vida. Olha que lindo, que delícia ver você aqui. A Lucila, que acho que talvez seja amiga dela. Que legal.
Eu fiz Legal. algumas anotações aqui, Dani, Vamos lá. falando do que é tomar a vida, né? Ah, vai. A gente está falando bastante, do adulto, do mecanismo infantil, da criança, porque isso é a base, né? É uma das bases da visão sistêmica, Sem né? dúvida. E nos ajuda muito a crescer e a identificar, porque para nós reconhecermos as nossas falhas, nós precisamos usar a consciência. Nós precisamos olhar para a realidade, olhar para a verdade, olhar para o fato de que existem outras pessoas que têm outra visão. Isso. E respeitar isso. Exatamente. Porque senão Nem você todo entra mais mundo. uma vez no embate, né? Eu tô certo e você tá errada. Exatamente. Aí eu É. vou dizer para você, a, 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 eu, a tua verdade é essa daqui. Isso. A minha é essa daqui. Como é que faz? Como é que faz? Eu vou ficar eu vou ficar discutindo com você, dizendo, não, a verdade é essa daqui? Você tem uma outra perspectiva. E eu, quando eu estou na adulta, eu vou considerar isso. Eu posso até não concordar, mas é verdade. Existe uma outra perspectiva. Isso aqui é um aparador de copo, mas ele tem faces. Eu estou vendo Sim. uma e você está vendo outra. Então, na vida, numa discussão, isso muda completamente a fala, muda Completo. completamente o olhar. Outra coisa, o adulto tem a consciência da imperfeição. Então, como é que você pode tomar a vida tendo consciência da imperfeição? É indo e procurando fazer o melhor, sabendo que não será perfeito e tudo bem, aceitando aquilo, aceitando a aventura, aceitando o medo. Vai com a coragem, com o medo do lado e vai em direção à aventura, vai em direção aos objetivos que você pode traçar. E respeitando as leis do sistema. Lembra da Vai. anterioridade, do dar e receber, da hierarquia? Você entra numa empresa, mesmo que você entre como diretor, você tem que respeitar o fato de que tem funcionários, que o office boy, eu nem acho que nem existe mais isso, mas enfim, a copeira, eles vieram antes de você. Não é que você não vai exercer a sua autoridade, mas você não é superior a eles. Eles Isso. têm um Tem uma lugar, eles vieram hierarquia. antes. Isso. Exatamente, eles vieram antes de você. E aí, com a consciência, você vai buscar a origem daquela dor que você está vivendo. Porque quando nós entramos em dores, às vezes é uma dor deste tamanho. E nós sentimos deste tamanho. Por quê? Porque nos liga a uma dor passada. Então, quando nós temos consciência, quando nós estamos no adulto, nós reconhecemos essa desproporção e nós vamos em direção à origem do problema. E aí nós acolhemos a dor da nossa criança, que mora dentro de nós. Ok, é verdade, é verdade. Você viveu tudo isso, mas agora eu estou aqui. Eu te Isso. acolho. Vamos Isso. juntos. Eu acho que é até reconfortador ou reconfortante a hora que você. Até não, eu estou afirmando que a hora que você olha para tua criança e pergunta o que é que você precisa. Faltou amor? Eu te dou. Faltou carinho? Eu te dou. Faltou adulto cuidando de você? Eu tô aqui para você. Porque se Sim, tornar maduro significa ter pai e mãe dentro, né? exatamente. É isso se tornar adulto, né? É trazer pai e mãe dentro de você. As pessoas perguntam para mim, Dani, mas como é que você consegue deixar a Isabela morar longe? Porque eu acho que uma das funções que existem dentro desse sistema é a mãe se tornar desnecessária. A mãe e o pai se tornarem desnecessários significa que o adulto, que o adolescente colocou pai e mãe dentro e está pronto para ir para a vida. Quem sou eu para não deixar ela ir viver? Para alçar os voos dela? Ela sabe que ela pode voltar a hora que ela quiser. Mas a hora que ela tomou pai e mãe dentro, que ela falou vai, eu falei, que ela falou eu vou, eu falei vai. A gente tem que se tornar desnecessário, né, Né? Sim, Essa história do sim. apego, de ter que.
A hora que você tem que rever, repensa, olha de novo para o que está acontecendo. O tem o que já te coloca em outro lugar, né? Com certeza. Daí você pode perguntar assim, tá, mas isso aí eu estou falando da mãe para a filha. E o contrário? E quando a filha fala, eu não posso sair, eu não posso deixar minha mãe, eu não posso deixar meu pai, eu tenho que cuidar dele. É claro que nós temos que cuidar dos nossos pais quando eles Sem necessitam, dúvida. né? Sim. Mas respeitando os nossos pais como grandes e nós como pequenos, né? Isso. E olhando para os nossos pais, porque muitas vezes os nossos pais se atrapalham, né? Principalmente vocês que têm pais mais jovens e que estão aí no vigor da vida, tem gente que está vivendo às custas dos pais, Isso. reclamando, morando na mesma casa, entendeu? Não dou, Exigindo. não dou satisfação. Vou É, para a noite e eu não aviso, eu não ligo para dizer se eu vou dormir fora ou não. Oi? Se você está morando na casa deles, a casa é deles. é. As regras são são deles. Se você quer ter as suas regras, vá para sua casa, vá para a sua vida. Ah, mas eu não posso deixar. Será? Será que você não pode deixar seu pai e sua mãe, em nome disso, não viver a sua vida? Porque isso é uma forma inconsciente, muitas vezes, de nós nos vingarmos dos nossos pais. Vocês Sem vão cuidar dúvida. de mim, vocês não cuidaram de mim na minha infância, pois agora eu vou ficar aqui, eu não vou ter trabalho, eu não vou me casar, eu não vou dar filhos, não vou dar netos para vocês, e vocês vão ter que me aguentar. E isso atrapalha a vida dos nossos pais? Claro que sim, mas atrapalha a nossa. Atrapalha a nossa. Então, ser adulto é um desafio. Em conclusão da nossa live, ser adulto é um desafio e tomar a vida exige esforço. Eu sempre gosto de fazer essa analogia com a lei da gravidade. Eu não concordo com a lei da gravidade. A lei da gravidade quebrou a cabeça da minha amiga. Ela só estava andando de bicicleta. Entendeu? Se ela Eu, se no caso. desequilibrou, você no caso, se ela se desequilibrou, por que não voou? Aliás, você deve ter voado, né? Mas só que para baixo. Por que não voou para cima? Por que existe uma lei da gravidade que fez a sua cabeça bater no chão? A lei da gravidade. Eu sinto muito. É uma lei. Então, respeitando essas leis, nós vamos poder fazer as nossas escolhas. Você, com essa situação, você aprendeu um monte, Um monte. não é Mas verdade? você sabe, né? É, eu acho que a palavra mais importante desse tanto de coisas, de tanto conteúdo, que eu tenho que agradecer tanto tudo isso que você falou e ter aceito esse convite, que, puxa, é um dos assuntos que me fascina na vida, é a É. constelação, porque eu tenho tanta gratidão por ter me curado, vou repetir o que eu já falei, porque me curou lugares profundos dentro de mim e me fez ressignificar pessoas, situações e lugares. Mas eu acho que a palavra importante que a gente talvez não tenha falado muitas vezes é a autorresponsabilidade. A hora que você traz para você, vou contar. Quando eu caí, o Sérgio que bateu em mim na bicicleta. Eu poderia ter falado, a culpa é sua. A culpa. Ele falou, Dani, a culpa foi minha. Eu falei, não foi. Não foi. A culpa foi minha de não ter prestado atenção que você virou. A autorresponsabilidade é você não ficar apontando o dedo pro marido, porque eu podia passar o resto da vida falando, olha, rachei a cabeça por tua causa, aí eu ia adorar, mas não, sacanagem. A hora que você traz para você, é aquela história do machucado. Não aconteceu por minha culpa, mas a responsabilidade do que eu vou fazer com isso é minha. Então, a minha vida é minha responsabilidade? Sim. Porque senão você entra na vítima, fica de coitadinho e não sai do lugar. Você entra, sabe, carro atolado, que quanto mais Sim. acelera, mais afunda? É isso. Trazendo para você, você sai do carro, põe a tauba embaixo e sai do buraco. Não é? Exatamente. E é a vida Ó que vida, ó segue. céus, ó azar. Essa é a vitimização, a Lola tá falando. É isso, Lola. Ó vida, ó céus. É sair E desse lugar. ela perguntou se tomar a vida é gratidão.
sem gratidão não dá para a gente tomar a vida. Certamente. Não dá. Aliás, sem gratidão a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque a gente tem que começar agradecendo aos nossos pais pela vida. Começa por aí. Agradecer, porque os nossos pais, do jeito que eles foram os pais certos para nós. Então, a gratidão nos permite levar a vida adiante, nos permite olhar para aquilo que tem de positivo. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós podemos ficar em tudo de negativo que apareceu, que ela trouxe. Agora, nós podemos olhar para tanta coisa positiva que veio a reboque da pandemia. E muitas coisas que aconteceram durante a pandemia, muitas situações com as quais nós nos deparamos e que num primeiro momento nos fez pensar, meu Deus, como assim? Como que eu posso viver? Como que eu posso viver sem isso? Como que eu posso viver sem essa situação, sem esse trabalho, sem essa pessoa? Nós sobrevivemos e aprendemos a ir adiante. Nós aprendemos novas formas de olhar para a vida, novas formas de comunicação, novas formas de trabalho. Nós estamos aqui fazendo uma live. Isso tem a ver com o nosso trabalho. Não, quando antes imaginaríamos que teríamos feito isso? A gratidão pelo negativo, inclusive, pelas coisas ruins que nos acontecem, nos tiram de zonas de conforto importantes que a gente vive na nossa vida, de lugares que time que está ganhando não se mexe. E a hora que você consegue ter gratidão pelas negatividades que acontecem, você fala, opa, eu tenho novas oportunidades para fazer um pouco diferente. Sim, exatamente. Ai, Nê, nosso tempo está acabando, a gente vai ter que repetir. É verdade. Nê, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu tenho muita gratidão por você ter aceito esse convite, por a gente ter podido bater esse papo profundo, que eu tenho maior honra e gratidão pela constelação mais uma vez. E eu queria que você desse um recadinho final para os nossos queridos, agradecer esse povo lindo, delicioso que está aqui com a gente hoje. Obrigada, beijo. Nê, se despede dos nossos queridos. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você pelo convite. É sempre uma honra, é uma delícia estar perto de você e estar perto dessas pessoas que a pandemia incluiu na nossa vida. Então, que vocês que estão aqui assistindo essa live, estão assistindo não é por acaso. Talvez o que nós dissemos aqui não seja algo inédito, mas chegou até você. Então, vamos usar tudo isso que foi falado aqui com uma intenção enorme de fazer diferença para você, para que você possa tomar a sua vida, para que nós possamos, quando a gente fala, a gente se ouve, né? Para que nós possamos também tomar a nossa vida e que nós possamos agradecer a algo maior que nos norteia. Um beijo. E não se esqueça, se respira! Se respira, exatamente. Insuportável. Beijo, meus queridos. Beijo, obrigada, Nê. Beijo para todos. Obrigada pela presença de todos, gente. Beijinho. Tchau, tchau.